Olá, alunos! Aula de História, segundo ano, ensino médio. O tema da nossa aula hoje é Revoluções Liberais do século XIX. Revoluções liberais na Europa, que aconteceram na Europa durante esse século XIX. É importante a gente refrisar o que são as revoluções liberais. As revoluções liberais são acontecimentos após o Império Napoleônico. Então, o Império Napoleônico, o que Napoleão faz? Faz uma bagunça nas fronteiras da Europa e após a queda de Napoleão Bonaparte, precisa se definir essas fronteiras. Precisa ver o que vai ser feito dentro da Europa. E é isso que a gente vai ver hoje, Revoluções Liberais do século XIX. Passa por esse movimento de restauração. É o fim do período napoleônico e é marcado pelas decisões do Congresso de Viena. O que eles tentaram nesse período de restauração? Tentaram um retorno ao antigo regime, o antigo regime a gente já viu, um movimento antiliberal e antinacionalista, antiliberalismo. Então, aquelas ideias trazidas com o iluminismo, com a Revolução Francesa, é o que esse movimento de restauração não queria na Europa. Quais são as potências que vão buscar esse movimento de restauração? A Áustria, a Rússia, a Inglaterra, a Prússia e a França, formando uma Santa Aliança. Ou seja, essa Santa Aliança, esses países vão se unir para promover esse movimento de restauração. Qual é a ideologia que esse movimento de restauração tem? A tradição e a fé religiosa. Então eles estão buscando voltar lá naquela tradição do antigo regime e também da fé religiosa, usando 3 princípios básicos: a legitimidade, a responsabilidade e o equilíbrio. Então, a legitimidade de governar, por quê? Porque vinha de linhagem nobre, a responsabilidade e o equilíbrio, ou seja, a responsabilidade de manter essas sociedades em equilíbrio. E quem tinha essa responsabilidade e esse equilíbrio? A linhagem nobre, ou seja, o rei. Fim, qual era o fim? O fim das ideias iluministas, a situação econômica desfavorável e a situação da política de insurreições liberais. Então, eles queriam um fim dessas situações. O fim dessas ideias iluministas, a Europa sendo invadida por essas ideias, o fim da crise econômica que vivia a Europa e o fim dessas insurreições liberais, querendo o fim do antigo regime nessas regiões. Você também tem as revoluções liberais. O historiador Eric Hobsbawm chamou isso de revolucionarismos, de 1815 a 1848. São as revoluções liberais que vão contra esse movimento de restauração que a gente viu a posterior. Você tem 1820 a 1824 a primeira onda, 1830 a segunda onda, 1848 a terceira onda. Quais são as ideias? As ideias são uma ação violenta por parte dos trabalhadores para eliminar a propriedade privada e a implantação do sistema socialista lento e gradual. O anarquismo também. Então, ou seja, essas revoluções liberais, essas ondas, como chamou o historiador Eric Hobsbawm, tinha a ideia de que, através de uma ação violenta coordenada pelos trabalhadores, que iam acabar com a propriedade privada e assim implantar um sistema socialista de uma forma lenta e gradual. E também o anarquismo. Vamos ver, Revolução de 1830. Essas revoluções de 1830 são revoluções liberais, anti-absolutistas e nacionalistas. Então, baseadas nas ideias iluministas, queriam o fim do antigo regime e extremamente nacionalista. Aonde que vai acontecer essas revoluções de 1830? Na França, na Península Itálica, na Bélgica, na Alemanha e na Polônia. São todos movimentos, né? São revoltas, tá? São revoluções. Revolução de 1848, Primavera dos Povos. Quais são as características dessas revoluções de 1848? Liberalismo, nacionalismo e socialismo. Quais são os antecedentes? Por que você tem essa Primavera dos Povos em 1848 dentro da Europa? Devido à grave crise econômica que se vivia dentro da Europa. Iniciou-se na França, se difundiu pela Alemanha, Itália, Polônia e Hungria. Na França, você tem o Luís Filipe I, que sofreu forte oposição. Quem é Luís Filipe I? Após
Napoleão Bonaparte, você tem um retorno do antigo regime dentro da França, então um regime monárquico, a gente já viu isso. E quem estava governando a França nessa época da Primavera dos Povos? Era Luís Felipe I, rei, monarca. Ele vai sofrer forte oposição e você tem uma segunda Revolução Francesa. Essa segunda Revolução Francesa vai durar de 1848 a 1852. Vai proclamar uma nova república. Essa nova república tem como característica a primeira vez uma eleição com voto universal masculino, direto e secreto. Para quê? Para presidente. Quem vai ser eleito? Luís Bonaparte, sobrinho de Napoleão Bonaparte. Vai criar uma nova Constituição em 1848 e ela vai durar até 1852, porque chega lá em 1852, Luís Bonaparte faz um golpe político com apoio popular para se proclamar imperador como o seu tio. Importante, alunos, alguns avisos importantes. Realizar as atividades do livro didático adotado, livro 2. Não esqueça de buscar o livro na secretaria, já estão disponíveis lá na secretaria. Quais são as atividades? Páginas 622, 628, 629, 630, 631 e 32. Não esqueça de deixar seu nome no comentário para constar como chamada, para eu saber que você assistiu o vídeo. Esse assunto dessa videoaula está todo lá no livro. Qualquer dúvida estarei online no horário e plataforma estabelecido pelo colégio, mas também me procure no Instagram, @RodriguesFerreiraDias, que na medida do possível retornarei. Até mais!